Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre unidade. Somos sermos um, sobre nós entendermos que o Senhor trabalha na unidade. A casa dividida não tem sucesso, não conquista nada. E hoje eu li um texto na internet que me fez fazer esse vídeo. Um antropologista foi visitar uma tribo na África e ele disse para aquelas crianças famintas ali naquele lugar: eu vou colocar uma vasilha com muitas frutas debaixo daquela árvore, e quando eu contar até 3, vocês vão correr lá e quem chegar primeiro vai pegar as melhores frutas. E quando ele contou até 3, ele ficou surpreso com o que ele viu. Aquelas crianças deram as mãos e foram correndo juntas pegar as frutas. E ele ficou surpreso e perguntou para aquelas crianças: por que vocês não foram um na frente das outras? Porque eu sou, e um deles respondeu: eu sou porque nós somos. E no linguajar deles lá, né, no dialeto deles, Umbutu quer dizer eu sou porque nós somos. E aquele povo simples, aquelas crianças simples, numa cultura pobre, entendeu algo que nós, nas civilizações modernas, estamos esquecendo um pouco. De nos preocuparmos uns com os outros, de sermos uns em casa, na igreja. Porque quando Deus une e Deus age na unidade, não só Deus, mas o inimigo também age na unidade. Há um conceito que entre os traficantes eles não evitam fazer as drogas, porque aquilo que é para venda, né, para destruição dos outros, não deve ser usado entre eles, apesar que alguns usam, mas há um princípio. Na Torre de Babel, até o Senhor elogiou a Torre de Babel, mesmo que no final, né, eles estavam lá construindo algo que não agradava a Deus, mas o Senhor olhou e disse: eles são um. Mesmo contra. Então, até mesmo onde não há a presença de Deus e existe unidade, as coisas andam. É lógico que não é o melhor, muitas vezes não é com o objetivo bíblico, né, com a bênção de Deus, mas eu estou falando assim de caminhar no mesmo princípio, no mesmo pensamento. E aquela tribo indígena ensina algo para nós, Ubuntu, acho que a pronúncia é assim, quer dizer eu sou porque nós somos. E quando a gente entende que Deus trabalha na unidade, fica mais fácil a gente consertar os nossos relacionamentos. Muitas vezes as pessoas mudam de igreja, saem de um casamento para o outro, mudam de casa porque não dá certo com a vizinhança. Mas a Bíblia não nos promete unidade como sinônimo de não ter problema. Muito pelo contrário, e também a unidade muitas vezes não acontece de um dia para o outro. Há algo a ser edificado, há algo a ser trabalhado juntos, porque nós casamos, são duas culturas diferentes, são duas educações diferentes, e vai viver debaixo do mesmo teto. Então essa unidade tem que ser trabalhada, né? E uma coisa que nós precisamos entender: os nossos relacionamentos horizontais, vamos chamar a igreja, a família, o trabalho, de relacionamentos horizontais, vão interferir no nosso relacionamento com Deus. É impossível você dizer: eu não combino com meu marido, com meu pai, com a minha mãe, e eu tenho um bom relacionamento com Deus. É necessário a gente voltar e consertar os nossos relacionamentos. Porque lá em Provérbios a palavra de Deus diz que o solitário é egoísta, ele insurge em seus próprios conhecimentos, ele só pensa em si. Mas o Senhor nos convida a vivermos juntos. Conta-se a história dos porcos espinhos, que eles perceberam, né, que segundo pela formação deles, eles começavam a se machucar, né, quando estavam muito próximos, e eles decidiram se afastar. E decidiram não ficar tão próximo para não se machucarem. Quando chegou o inverno, houve um índice de mortalidade muito maior entre esses animais. E eles perceberam: é melhor estarmos juntos, muitas vezes dando uma alfinetadinha, uma espinhadinha aqui, mas sobrevivermos do que morrermos no inverno. O que isso quer nos ensinar? Nós vamos ter relacionamentos, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. E essas aflições é dentro de casa, é nos relacionamentos próximos, porque quem está lá muito longe não vai nos afetar. Mas é necessário que a gente aprenda a lidar
com os problemas. Porque unidade, amor, não é ausência de problema, mas é a habilidade de lidar com esses problemas. Conta essa história de um casal, o rapaz muito apaixonado naquela mulher, e foram fazer terapia de casal, apesar de que ele não via razão para isso, mas eles chegaram lá e aquela terapeuta atendeu um particular e depois o outro, e aquele homem começou a falar da mulher dele, não, porque ela é maravilhosa, não, ela não tem defeito, eu não tenho nada o que reclamar, nós nunca brigamos. E a psicóloga olhou para aquele rapaz e disse assim, quem está morto? Porque um casal que não há desentendimento, uma família que não há desentendimento, alguém tem que estar morto. Porque todos os problemas que a gente vê narrando na Bíblia, e quando Paulo fala aos Coríntios, quer dizer, havia uma igreja problemática, havia um povo ali, ó, faz isso, faz aquilo, é porque tinham problemas pela frente. O fruto do Espírito nada mais é do que para fluir em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, não é algo para a glória. Lá nós não vamos precisar. Mas é interessante que a gente tenha essa postura, um butu, eu sou porque nós somos. Há uma estrutura que precisa ser formada, há caminhos que nós temos que caminhar, há coisas que nós devemos abrir mão, outras nós devemos colocar barreiras, nós devemos colocar limites, não barreiras, perdão, limites, mas é necessário que a gente edifique relacionamentos saudáveis. É necessário que a gente entenda que nós temos que proteger uns aos outros. Eu lembro na minha infância, a minha mãe é uma mulher muito simples, não terminou nem a high school, nem a escola secundária no Brasil. E ela ensinava algo muito interessante para nós. Não tinha bullying na nossa família na escola. Eu não sei o que é isso. A minha irmã mais velha, um ano mais velha, né, eu, quando a gente ia para a escola, minha mãe falava, proteja a sua irmã mais nova. Se você deixar alguém machucá-la, quando chegar em casa você vai ter comigo. E eu lembro que eu ia para a escola do lado da minha irmã e eu me sentia como se eu tivesse um guarda-costas. Eu lembro de uma cena em particular que ela diz, o garoto chegou levantando a voz para mim, ela pôs a mão no peito dele, empurrou na minha irmã, você não toca. E mesmo que a gente tivesse brigado em casa, muitas vezes a gente discutia, mas a gente saía um time, a gente era um time, a gente ainda é um time, mesmo de adulto a gente cuida um do outro. E isso me fez entender. Minha mãe falava, priorize a família. Se você não dá conta de se defender, chama um adulto. Se apanhar na escola, quando chegar em casa, você vai ter comigo. Não dá conta de se defender, chama o seu irmão mais velho, chama a professora. Então é importante a gente entender que a gente está aqui para proteger uns aos outros. E esse proteger não é passar a mão na cabeça nos defeitos, não. É argumentar, é trazer à tona, é não guardar mágoas, ressentimentos. Ontem eu vi um estudo que foi feito no estado do Paraná, em Curitiba, que 80% das mulheres que têm câncer de mama do lado direito, foi feito um estudo, o que essas mulheres passaram nos 10 anos anteriores a serem diagnosticadas com câncer, e a maioria delas, 80%, foram traídas. Então há uma ligação muito grande com a falta de perdão e o câncer. Eu não estou dizendo, você talvez fale, mas as crianças é outro detalhe. Eu estou falando de um tipo específico de câncer. E foi constatado, de 80% a 90% essas mulheres passaram por uma traição. Porque quando a gente não perdoa, e a unidade é uma coisa que a gente tem que viver cada dia e perdoar não é fazer o outro certo, é você se livrar daquela mágoa. É você estar aberto para perdoar, para não guardar aquele sentimento que vai destruir você. A palavra de Deus diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira é uma reação, mas sabe quando que ela se torna pecado? Quando eu ajo, quando eu enfrento, quando eu brigo, porque a ira em si não é pecado, mas o passo do pecado é quando eu já não consigo mais controlar e ataca a outra pessoa, e ofenda a outra pessoa, e agrido fisicamente, emocionalmente a outra pessoa. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não quer dizer que tudo vai ser resolvido naquela noite, mas tem a postura de dizer, eu não vou guardar esse sentimento. Eu não vou guardar, eu vou liberar o perdão,
porque a unidade requer esforço da gente. Esforço em ir atrás, esforço muitas vezes em se humilhar, em deixar que o Senhor venha e haja nas nossas vidas. O convite do Senhor nesse dia é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Decida proteger sua casa, seus filhos, a igreja. Não há lugar perfeito. As pessoas falam, eu não vou na igreja. Toda igreja é formada por pessoas como eu e você que tem defeitos. Mas nós estamos caminhando para o alvo. Que nesse dia o Senhor nos dê esse entendimento de que realmente nós precisamos estar juntos, que nós vamos enfrentar problemas e que a unidade, o amor, não é a falta de problema, mas é a habilidade em resolvê-los, em enfrentá-los. Que o Senhor nos dê graça, nos dê luz de caminharmos o caminho que Ele traçou para nós, de sabermos lidar com as pessoas que são colocadas, as pessoas que vão estar por um certo tempo, pessoas que vão ficar por mais tempo, mas que a gente aprenda a lidar, a sermos um no propósito que o Senhor nos chama. Ubuntu, que nós sejamos um só. A Bíblia diz que o Senhor diz que nós devemos perdoar os outros assim como o Senhor nos perdoou. Para que haja unidade tem que haver perdão, tem que haver companheirismo, tem que haver humildade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame, levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Eu sou a Nalva Pires, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.